Vamos à segunda parte do Criando uma Nova Paleta de Cores. Nós falamos que a complementariedade é o grande trunfo dos perfis opostos. O que falta em um, sobra no outro. Isso é igual para todas as outras possibilidades de configuração de perfis. O primeiro é sempre o mais forte, mas pode sofrer com muita intensidade a influência do segundo perfil. Mas lembra que eu te disse que pessoas não são gráficos, que elas têm sentimentos, emoções, sonhos e uma história de vida? Então, se por acaso você tiver um perfil dominante, por exemplo, e não se identificar com ele no seu trabalho atual, busque em outras áreas da sua vida a sua natureza dominante. Mulheres dominantes que muitas vezes são submissas no trabalho, mandam no marido, nas amigas e na família toda. Então, por mais que você tenha camuflado seu perfil para se adequar a um ambiente de trabalho, em alguma outra área da sua vida, ele vai estar em evidência. Outra observação interessante a se fazer é que, se você se obrigou a dissimular o seu perfil natural, provavelmente você evidenciou o seu perfil contrário. Por exemplo, se alguém te critica pelas características do seu dominante, é porque deseja que você tenha as características do estável. O problema disso é que se eu não posso ser quem eu verdadeiramente sou, eu vou usar as minhas características, só que ao contrário, ou de uma maneira não saudável. Eu não vou ser uma pessoa empática como uma pessoa estável, eu vou ser uma pessoa sacártica como um dominante no desequilíbrio. Eu vou explicar melhor. Eu não vou me tornar uma pessoa que tenha capacidade de conciliar os conflitos que o estável tem. Eu vou sim tentar acalmar os ânimos, né, acalmar as situações de conflito, já que esperam isso de mim, mas de uma maneira irônica, muitas vezes menosprezando ou insultando o sentimento das outras pessoas, porque eu vou usar uma lógica racional minha, porque eu sou dominante para debochar da situação. Percebe que se você for obrigada a ser quem você não é, ninguém sai ganhando com isso. Agora, continuando, né, com as configurações, se você for um dominante e tiver como segundo perfil um analista, os dois são tarefeiros. Em primeiro lugar, o trabalho, em segundo lugar, o trabalho, em terceiro lugar, continua sendo o trabalho. É aquele tipo de pessoa que só para quando fica doente. Doente mesmo, tá? Não para por conta de qualquer dor de cabeça. Embora isso pareça ótimo, tem os seus prejuízos. A diferença entre remédio e veneno está sempre na dose, porque eles vão ao limite das suas forças. E as doenças, quando elas vêm, elas não costumam ser de fácil solução. O dominante tem o compromisso com a tarefa, ele quer ver o resultado. Já o analista, ele não para, nem é pela tarefa em si, mas por ter assumido o compromisso de fazer. E como ambos são muito voltados para tarefas, normalmente eles têm dificuldade com os relacionamentos. E eles, né, os relacionamentos, que são responsáveis pelos momentos de prazer e satisfação no nosso trabalho. Um dominante cria negócios focado na tarefa. Então, ele pode ser assim, tratorzão nas suas relações. Esquentado, cabeça quente, pavio curto, são os adjetivos mais suaves atribuídos a eles. Somados a um analista frio e calculista, as relações com certeza não são as suas prioridades. O desafio aqui é entender que ninguém cresce sozinho, principalmente no mundo profissional. Se você não dá a melhor bola para os seus relacionamentos, vai ter dificuldade em fazer o outro vestir a camisa dos seus projetos. O perfil dominante tem muita velocidade e capacidade de execução, mas eles não planejam muito as ações. E essa é a grande contribuição de quem tem o segundo perfil analista. Ganha estrutura, planejamento, previsão de risco. Os dominantes correm muitos riscos desnecessários. Com a ajuda de um analista, ele economiza tempo e evita erros. O dominante pode subir muito rápido
para só depois descobrir que a escada estava na parede errada. Mas se você tiver um perfil dominante extremamente alto, ele também vai dar bastante trabalho para o seu perfil analista, porque, novamente, são como filhos rebeldes, e pior, desprezam as características dos analistas. O fato do dominante não ter medo de risco não é um superpoder. No fundo, pode se tornar uma grande burrice responsável por grandes erros, né? Assim como o fato do analista ser exageradamente perfeccionista também não é nenhuma vantagem, pode ser sim um grande paralisador. A mágica está na combinação, na complementariedade. Esse é o grande poder que você tem, mas muitas vezes não sabe usar ou não sabe que tem. Aprender a ceder e a influenciar a si mesma para enfrentar qualquer adversidade é a grande mágica. E quando eu tenho 3 perfis? As pessoas acreditam que isso dificulta a vida delas. Na minha visão, você tem mais facilidade em transitar por vários recursos diferentes, podendo combiná-los e usá-los nas suas soluções. Às vezes, a maneira como você olha para o problema é o problema. Se você tem 3 perfis, você vai ter 19 recursos à sua disposição. Ou seja, vai ter facilidade com 19 recursos diferentes e uma infinidade de combinações, podendo focar em desenvolver o que for mais útil para a sua atividade profissional nesse momento. Porém, há que se ter um grande cuidado, né? Porque aqui tem um complicador. Um deles vai ser o contrário do outro, o perfil oposto. Isso aumenta os recursos, mas também aumenta a complexidade, né? Por exemplo, se você tem um influente, no terceiro você vai ter um analista. E um é o oposto do outro. O analista pode impedir o influente de colocar as suas ideias em prática. Então, aumenta a quantidade de recursos e diminui a iniciativa, porque são tantas opções que, ao invés de andar, você paralisa. O nível de conflito interno aqui pode ser muito alto, portanto, é fundamental ter autoconsciência. Quanto mais você se conhece, mais você consegue tirar proveito dessa configuração tão peculiar, porque você vai ter mais condições de acomodar todos os sentimentos diferentes, as dificuldades diferentes e os pontos de vista diferentes. Ou seja, terá seus recursos multiplicado por 3. O problema é que todo mundo quer gelo, mas ninguém põe água na forminha. Obviamente que isso não é de graça, né, gente? Você vai ter que estudar mais que os outros, se aprofundar mais em cada perfil, se especializar na combinação mais adequada para você, só que a recompensa também é muito maior, então compensa o investimento. E lembra que eu falei que os 4 perfis são como 4 poderes? São como uma equipe interna que você tem? Se você tem um perfil, a sua equipe interna ela é bem reduzida. E talvez você vai precisar de outra pessoa para compensar algum atributo que você não tem. Já se você tem 2 perfis, a sua equipe interna aumenta, né? Dobra os seus recursos e talvez você nem precise diretamente de outra pessoa. Pode ser que você só precise minimizar os seus pontos fracos, porque você tem muitos outros recursos para usar. Quando os dois são opostos, muito provavelmente os recursos são mais valorosos ainda. Agora, se você tem 3 perfis, você é muito autossuficiente. O que lhe falta, com certeza, pode ser substituído pelo que lhe sobra. Qual o problema aqui? Nós só queremos as vantagens, não queremos o trabalho. Só que isso não é possível. Quando você pega um bastão por um lado, você também pega o outro lado. Olha o dinheiro, por exemplo. Quanto mais você tem, mais trabalho dá para investir, para administrar. Um negócio, quanto mais cresce, mais trabalhoso fica. Aqui é igual. Quanto mais recursos, mais necessidade de equilíbrio, mais autoconsciência você vai ter que ter para administrar e deixar todos confortáveis. Muitas vezes, quando nós estamos aprendendo assim um novo conhecimento, ao invés de pensar em nós,
começamos a lembrar das pessoas que conhecemos e pensamos, nossa, fulano é assim, ciclano é assado, ao invés de olhar para o nosso próprio umbigo. Então, cuidado. Mapas são referências, ajudam a identificar quem somos, como estamos, mas os perfis são apenas uma parte. A outra parte é a sua, é entender cada um deles, como eles se influenciam para usar isso da melhor maneira possível. As pessoas, elas adoram fazer testes, elas gostam de se lerem resultados de relatórios. Mas, embora a maioria das pessoas gostem de ter essas informações sobre elas, normalmente elas não levam isso muito a sério. É assim como o seu signo, né? Se diz que você vai ter uma ótima semana, você confia no resultado. Se diz que você vai ter problemas no amor ou nos negócios, você ignora o resultado e diz: Ah, eu não acredito em signo mesmo, né? É como ler a Bíblia. Lá diz que a nossa fé pode mover montanhas. Embora a maioria das pessoas acredite na Bíblia, essas mesmas pessoas não têm fé suficiente nem para mover um grão de areia. Então, a informação é ouro em pó, mas teoria não muda comportamento. Você vai precisar transformar em algo palpável, aplicar de verdade na sua vida. Se você for negligente e guardar a informação em qualquer canto, primeiro, ela não vai gerar nenhum valor para você. E segundo, o pó facilmente se dissipa no ar. Então, pensa nisso. E se você já entendeu a regra do jogo da influência, que seu segundo perfil pode trazer equilíbrio e complementariedade para o primeiro, se você entendeu que o seu segundo perfil tem força de influenciar o seu primeiro, você começa a jogar um jogo que te favorece, ao invés de viver à mercê da manipulação de fora. Presta atenção que isso é muito importante. Cada um dos seus perfis tem uma motivação básica. E essa motivação pode ser despertada pelas outras pessoas. Ou seja, você pode, através das coisas que o seu perfil deseja, ser manipulada pelas outras pessoas, principalmente quando você não entende esse processo. Um perfil influente pode se deixar levar pelo palco, pelo desejo de se destacar, de aparecer, e com isso dar descontos exagerados. Isso pode ser contido por um segundo perfil estável que fez um planejamento e sabe que não pode dar desconto. Um dominante apressado pode querer terminar a qualquer custo, mesmo perdendo qualidade. Isso pode ser corrigido por um analista que previu o tempo certo para finalizar com qualidade o objetivo. E todos nós temos esses 4 poderes. Ainda que você seja um perfil puro, uma pequena porcentagem você tem dos outros 3. E com diligência, com garra, com comprometimento, você pode desenvolver um ou outro recurso que seja fundamental para o seu projeto hoje. Outra vantagem de conhecer é que você pode minimizar o impacto das suas deficiências. Você não deve perder o seu tempo tentando mudar de perfil. O melhor e o mais inteligente a fazer é diminuir o impacto dos recursos que você não tem. Ou seja, administrar as suas fraquezas o suficiente para que elas não atrapalhem a realização dos seus objetivos. Quando eu falo que a primeira pessoa que você tem que influenciar é você mesma, é sobre isso. Porque se você não tem essa capacidade de se auto-influenciar, saiba que a capacidade de se autocriticar é automática. E lembra, um perfil critica o outro. Mas para se influenciar, você precisa de autoconhecimento. Mais que isso, você precisa de autoconsciência. Você tem que saber o que está fazendo e por que está fazendo. Uma grande vantagem da autoconsciência é isso, é entender por que fazemos o que fazemos e como fazemos. Quando eu digo que conhecer e entender como seu perfil funciona é transformador, é poderoso,
é sobre isso. A definição de poder é a habilidade de direcionar e influenciar o comportamento de outras pessoas, mudando o curso dos eventos. Nesse contexto, nada pode ser mais poderoso que a capacidade de influenciar a si mesma e, com isso, mudar o rumo da própria vida ou transformar a própria realidade. Essas duas últimas aulas é para você assistir mais de uma vez. Quanto mais você assiste, melhor as suas percepções e você vai internalizando ou colocando isso na sua realidade. E você vai começar a perceber quando você está mais sobre a influência de um perfil ou de outro, e também vai conseguir fazer, né, negociar esses acordos entre os seus perfis, né? Se eu sou uma influente analista, eu estou medrosa, eu posso planejar melhor para colocar o meu analista seguro e para que ele possa deixar que o meu influente se jogue nas realizações e nos projetos, ok?